Irmãos, quero compartilhar esse tempo de palavra aqui com vocês nessa noite. Eu creio que tem algo de Deus separado sobre a vida de cada um de nós nesse momento. Nós já estivemos aqui no culto da manhã. Quem estava aqui no culto da manhã? Temos bastante gente que estava no culto da manhã. E nós já sentimos o fluir de Deus nesse culto. E eu creio que nessa noite, nesse momento, o fluir de Deus também vai estar sobre sua vida. Eu creio que Deus também vai falar contigo. Eu espero, eu creio e oro para que você esteja tão animado, com tanta expectativa, assim como o pessoal da manhã estava. Amém? Então, com expectativas? Glória a Deus, que o Senhor possa trazer essa expectativa ao seu coração. E eu creio que a palavra que Deus trouxe nesse lugar, ela é a maior expectativa dos nossos corações, Indiferente do que eu falar, indiferente do que nós falarmos aqui durante esse tempo, é a palavra de Deus que nos toca. E ela está aqui hoje, falando aos nossos corações. E o tema, que nós temos falado durante esse ano de 2026, nós estamos aí no nosso ano do fluir. Então, durante todo esse ano, esse é o tema que nos pauta diante das nossas palavras, diante das nossas vidas, daquilo que fazemos, daquilo que vivemos. Então, durante todo esse ano de 2026, o nosso foco vai estar no fluir. Então, nós teremos várias palavras direcionadas a isso. E desde que nós recebemos essa palavra do ano do fluir, nós temos sido ministrados, a palavra de Deus tem falado conosco sobre nós nos entregarmos nesse rio, sobre profundidade, sobre a gente se entregar na presença dEle. E eu quero continuar falando sobre isso nessa noite. Quero continuar falando sobre o rio, quero continuar falando sobre profundidade. De uma coisa eu tenho certeza, você vai ficar craque, vai ficar esperto sobre rio, sobre profundidade, sobre fluir, mas principalmente, você vai ficar craque em Deus, em Cristo, na palavra de Deus. E preste muita atenção, naquilo que Deus vai falar ao seu coração, fique atento, sobre aquilo que Deus vai ministrar na sua vida nessa noite, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e ela pode nos tocar de várias formas diferentes. Amém? Quantos creem? Amém. Eu quero começar esse tempo relembrando um pouco daquilo que foi ministrado na semana passada, sobre o que temos sido falado sobre o fluir, porque aquilo que eu quero falar com vocês hoje nessa noite, ele precisa ser embasado por aquilo que nós já temos vivido, por aquilo que nós já temos ouvido e por aquilo que nós já temos sido ministrados por Deus. Então, eu quero ler um texto nesse primeiro momento com vocês, que é um texto que nós já lemos na semana passada, mas é o texto de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler junto? Abra sua Bíblia. A palavra diz assim: um rio fluía do Éden para irrigar o jardim. De lá se dividia em 4 braços. Então esse aqui é um ponto muito importante para a gente relembrar. Existia um único rio. E esse rio, ele se desdobra. Então um único rio que surge de uma fonte, que é o Éden, e esse rio, ele se quebra em outros 4 rios. E ele fala lá, o nome do primeiro é Pison. Ele circunda toda a terra de Havilá, onde existe ouro. Então esse é o primeiro rio que essa palavra está falando, o rio Pison. E ele continua, o ouro daquela terra é excelente, lá também estão o bidélio e a pedra de ônix. 13. O nome do segundo é Gion. Então lembra, a gente falou do primeiro, que é o Pison, e esse aqui é o segundo, o Gion. Ele circunda toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é Tigre. Então nós temos Pison, Gion e esse terceiro é o Tigre. Ele corre a leste de Assur e o 4º rio é o Eufrates. Então ele termina com esse 4º rio. Então falamos sobre Pison, Gion, Tigre e Eufrates. E nós precisamos entender e relembrar o significado desses rios. Qual é o significado que ele tem na palavra de Deus, o quanto ele impacta as nossas vidas. E o primeiro deles, o Pison, ele fala sobre expansão. Sobre um rio de Deus que vem nas nossas vidas para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ir mais além. Então esse significado Pison quer dizer isso, é aquele rio que nos estica. Então Deus, Ele tem algo maior sobre as nossas vidas e Ele vai nos esticar durante esse tempo. Se nós queremos avançar em Cristo, se nós queremos expandir em palavra, em sabedoria, em intimidade com Cristo, nós precisamos permitir que esse rio, o Pison, entre nas nossas vidas. A gente precisa deixar que Ele ministre aos nossos corações e a partir desse momento, Ele vai nos esticar. Nós precisamos dar liberdade a esse rio nas nossas vidas. Se nós queremos um nível maior, se nós queremos uma intimidade maior, se nós queremos viver algo poderoso com Cristo, exige uma expansão.
Não há mais espaço para vivermos das mesmas coisas, das mesmas palavras, da mesma vida. Deus tem o desejo de nos expandir, de nos levar além, de nos levar a um outro nível. O segundo rio que ele fala, o Gion, ele fala sobre um romper. E o nosso Deus é um Deus que rompe barreiras, é um Deus que nos tira da nossa zona de conforto, é um Deus que quebra paradigmas. Então é esse o significado desse rio. É um rio que vem para quebrar aquilo que está parado, quebrar aquilo que está estagnado. Então esse rio, o Gion, ele vem para romper. Se você tem uma dor, se você tem uma crise, se você tem uma limitação, esse é o rio que faz com que você rompa tudo isso. Deus traz esse rio para que a gente possa ir além. O terceiro rio que nós falamos ali é o tigre. Então esse tigre é sobre rapidez, é sobre a velocidade daquilo que Deus tem para fazer sobre as nossas vidas. O chamado de Deus para as nossas vidas, o propósito que Deus tem para as nossas vidas, não é algo lento, é algo rápido, é algo instantâneo, e é isso que esse tigre representa sobre as nossas vidas. Deus quer fazer uma transformação, Deus quer nos mudar, Deus quer nos moldar, e tudo isso será feito com rapidez, tudo isso será feito no tempo dele, porque quando estamos com Cristo, quando estamos com Deus, a nossa vida é mais acelerada, a nossa vida é mais próxima dele, e esse é o desejo dele. E o quarto rio que nós falamos ali é o Eufrates, que fala sobre frutificação. É aquele rio que traz vida, aquele rio que, por onde ele passa, avança com seres vivos, com frutificação, com novos frutos. Então esse é o rio que nos destrava para viver algo maior diante de Deus. No ano passado, nós estávamos no ano da frutificação, e esse rio fala muito com esse ano da frutificação, porque é esse rio que traz frutos novos sobre as nossas vidas, frutos da forma que nós falamos, frutos da forma que nós vivemos, frutos dentro da nossa casa, do nosso lar, com a nossa família. Então dê liberdade a esse rio Eufrates, para que novos frutos venham sobre a sua vida, amém? E é muito interessante a gente pensar sobre cada um desses rios e o significado desses rios sobre as nossas vidas. Cada um tem a sua importância e nós precisamos identificar no dia a dia qual rio eu preciso que o Senhor entre na minha vida, qual rio eu preciso dar liberdade ao Senhor, na expansão, no romper, na rapidez, na frutificação. Todo o tempo, em todas as atitudes, em toda a nossa vida, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, em todo o tempo você precisa identificar qual rio eu preciso entrar, qual rio eu preciso que seja uma liberdade sobre minha vida, e a partir disso, a nossa vida começa a ser transformada. E depois, que nós falamos de cada um desses rios, sobre a importância de cada um deles, sobre como eles atuam nas nossas vidas, eu quero entrar no texto base, efetivamente aqui, da nossa palavra, da nossa ministração, que é sobre Ezequiel 47. É um texto muito conhecido, todos conhecem, a maioria, e ele fala sobre um rio, ele fala sobre uma profundidade, ele fala sobre avançarmos, sobre irmos além daquilo que nós estamos no momento. Então o texto, Ezequiel 47, a partir do versículo 3, ele está falando sobre um profeta, que é Ezequiel. E do versículo 3 ali até o versículo 6, é uma palavra que vocês já conhecem, ele fala sobre o profeta avançar. Então, ele está à margem do rio e Deus chama ele para ir além, Deus chama ele para avançar. Então ele vai com a vara de medir e avança onde as águas batem nos tornozelos, e ele avança mais um pouco onde as águas batem nos joelhos, ele avança mais um pouco até as águas baterem na cintura, até que ele avança num lugar onde já não há mais controle sobre a vida dele. O controle da vida dele está pelo fluxo do rio, está pelo fluir do rio. E a partir daqui que eu quero começar a nossa palavra de hoje. A partir daqui, eu quero que o Senhor possa falar algo novo sobre os nossos corações. E eu quero ler com vocês lá, Ezequiel 47, a partir do versículo 6, que é depois de tudo que eu falei. Então ele foi ao rio, ele mergulhou na profundidade do rio, e Cristo, e Deus, estava lá e trouxe ele para a margem. E é isso que fala aqui. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Então pensa lá comigo, Ezequiel estava entrando no rio, ele estava avançando, e ele estava num lugar onde ele não tinha mais controle. Então Deus foi lá, tirou ele daquele lugar e trouxe ele de novo para a margem. E está falando ali, ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada.
Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim, haverá locais próprios para estender as suas redes. Os peixes serão numerosos e de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e pântanos não ficarão saneados, serão deixados para prover o sal. E até aqui que eu quero conversar com vocês nessa noite. E antes de começar a ministrar, antes de começar a falar sobre o que esse texto falou comigo, falou ao meu coração, eu quero orar para que essa palavra entre no seu coração, para que assim como eu fui ministrado por essa palavra, que você também possa ser alcançado e você possa ter essa sensibilidade de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Coloque sua mão próxima ao seu coração. Quero orar por esse tempo, por essa palavra. Deus, nós estamos aqui, Pai, orando, te agradecendo por essa palavra sobre nossas vidas, Pai. Deus, nós sabemos que há um rio fluindo sobre esse lugar, há um rio fluindo sobre cada uma das vidas aqui nesse ambiente, Deus. Nós oramos para que a sua palavra entre como uma flecha nos nossos corações, Pai. Nos ministra nessa noite, Pai. Traz algo novo, traz algo diferente sobre as nossas vidas. Nós queremos viver a profundidade contigo, Pai. Mas nós sabemos, para que possamos viver isso, nós precisamos fazer algo novo. Então eu creio, Pai, que algo novo está surgindo sobre a vida de cada irmão e cada irmã aqui nessa noite. Em nome de Jesus, que essa palavra possa tocar as nossas vidas e nós possamos viver por ela, no nome poderoso de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Eu quero continuar explicando essa palavra para vocês, porque eu quero falar primeiro sobre Ezequiel. Ezequiel, ele já era um profeta. Nós sabemos, pela palavra de Deus, pela Bíblia, que ele já era um profeta. Esse texto de Ezequiel 47, ele está no capítulo 47. Então, até o 47, muita coisa aconteceu com Ezequiel. E se a gente for ler cada um dos capítulos, nós vamos enxergar, nós vamos ver que Ezequiel foi usado por Deus. Ezequiel já tinha um convívio com Deus. Ele já era um profeta, ele tinha uma experiência com Deus, ele tinha um ministério. Mas o importante e o legal desse texto é que mesmo assim, Deus chama e conduz ele a um novo nível. Deus quer que ele avance, Deus quer que ele cresça. Por quê? Porque, às vezes, no olhar de Ezequiel, ele estava achando que estava funcionando e estava tudo certo. E ele estava sendo usado por Deus, ele estava sendo ministrado por Deus, ele estava sendo boca de Deus naquele lugar. Mas isso não era tudo para Deus. Deus tinha algo a mais para ele. Deus queria que ele avançasse, Deus queria que ele crescesse, que mudasse a visão dele. E quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? Nós achamos que estamos funcionando simplesmente. Nós participamos de um culto no domingo, nós servimos num ministério, nós somos voluntários, nós temos a nossa cela, mas isso não é tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O fato de você funcionar não significa que você está agradando a Deus. E é isso que Deus quis trazer para Ezequiel naquele momento. Ele estava funcionando, ele estava sendo usado por Deus, Deus estava agindo sobre a vida dele, mas Deus queria que ele fosse transformado e começasse a agradar a Deus a partir daquilo que ele fazia. Nós precisamos entender, através das nossas atitudes, o que eu tenho feito, que eu só faço tudo no automático, eu só vou funcionando, mas isso não tem agradado o coração de Deus. Deus não quer apenas pessoas funcionando, Ele quer pessoas fluindo. Foi para isso que Ele chamou Ezequiel para esse rio, para que ele fluísse e não apenas funcionasse. E eu creio que nessa noite, é uma noite onde nós vamos reconhecer isso sobre as nossas vidas. Qual área eu só tenho funcionado? Em qual área eu preciso fluir mais na presença de Deus? Em qual área eu preciso me entregar, assim como Ezequiel se entregou à presença dele? Tudo isso é muito importante. Funciona, mas não agrada. Essa é uma advertência de Deus sobre as nossas vidas. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu era estagiário, e estagiário quando chega na empresa não tem muita moral para nada, né? E aí cheguei lá, falei, vou trabalhar aonde? Com o quê? Eles falaram, tem aquele computador ali para você trabalhar. Quem é da época daquele computador que ele é quadradão e da tela quadrada também? Quem é da época? Eu não sou dessa época, mas eu tive que trabalhar naquele computador daquele jeito, porque era o que tinha naquele lugar, e funcionava.
então tinha todas as ferramentas que eu precisava, tinha as funções que eu precisava, Excel, os sistemas da empresa e tudo mais, funcionava, mas era agradável? Não era, era horrível ter que ficar mexendo naquilo, travava toda hora, não funcionava, tinha que ficar reiniciando, desligando, dava vontade de dar uns tapas, horrível de funcionar aquele negócio. E às vezes, nas nossas vidas, a gente está que nem esse computador velho, a gente está funcionando, está servindo para alguma coisa, nós até viemos aqui na sala de oração, mas a gente não se dedica em palavra, não se dedica em se entregar a Ele de verdade. Não, o nosso chamado é para que a gente possa funcionar, mas também agradar. Eu queria naquele trabalho ter um computador i7, nem sei qual que é o i que está mais agora, com o melhor processador, com a melhor ferramenta, porque aquilo ia me agradar, mas eu tive que ficar com aquilo que funcionava. Já imaginou Deus olhando para a vida de cada um de nós, olhando e falando, você está apenas funcionando, você não está me agradando, e era isso que estava acontecendo com Ezequiel. Essa mudança, essa entrada de Ezequiel no rio, trouxe uma mudança sobre a vida dele. Ele teve esse caminho até a profundidade. Então a palavra fala que ele foi avançando, ele entrou aonde batia nos tornozelos, nos joelhos, na cintura. Então há um caminho para essa profundidade, e você precisa buscar esse caminho. Nós fomos ministrados aqui na conferência Start pelo pastor Cezinha, quem lembra? Sobre o fato de você não conseguir pular uma etapa. Você precisa primeiro passar pela fase dos tornozelos, para depois passar pelas fases dos joelhos, para depois chegar até a cintura, para depois você mergulhar na presença de Deus. Não tem como você sair lá do raso e ir direto para a profundidade. E é isso que Ezequiel nos ensina desse texto. Mas há um processo, siga esse processo, seja fiel a esse processo, seja digno de Deus diante desse processo, e Ele vai te transformar assim como Ele fez sobre Ezequiel. Porque se a gente pegar Ezequiel, lá no começo do texto de Ezequiel, para o final do capítulo de Ezequiel, no começo, as palavras que ele declarava, aquilo que ele falava sobre aquele lugar, era só tragédia, irmão. Ele falava que a presença de Deus saía do templo, que todo mundo ia se dar mal naquele lugar, enfim, ele trazia desgraça através da palavra dele, claro, direcionado por aquilo que Deus tinha sobre a vida dele, mas as mensagens dele era sobre a glória sair do trono, é sobre a presença de Deus não estar naquele lugar, mas houve uma transição sobre a vida dele. Quando ele entrou no rio, quando ele foi mudado, quando ele viu algo novo dentro da profundidade, se a gente for lá no último versículo de Ezequiel, ele está falando que Deus está ali naquele lugar. Então ele saiu de um lugar onde a presença de Deus não estava, e nesse processo de transição ele entendeu até o final que Deus estava com aquele povo, que Deus estava com aquele lugar. Então houve uma transição na mente dele, houve uma transição na vida dele. Ele estava funcionando, ele passou por isso e depois ele pôde contemplar aquilo que Deus estava fazendo sobre a vida dele. E eu creio que nas nossas vidas é igual. Quando nós vamos à profundidade, quando nós reconhecemos a bondade dele sobre as nossas vidas, há uma mudança de chave nas nossas vidas. A gente para de ser aquele irmão, aquela irmã da desgraça e começa a declarar vida sobre a vida das outras pessoas. Então declare vida, declare amor sobre a vida das outras pessoas, mas a profundidade vai nos trazer isso. Chega um ponto nas nossas vidas, assim como Ezequiel, em que não dá mais pé. E é nesse lugar que Deus quer falar conosco. É nesse lugar que Deus quer nos mostrar aonde Ele vai nos levar. Esse texto é incrível. Ele fala que Ezequiel ainda tinha o controle enquanto ele andava. Falei hoje pela manhã, se você está andando num rio, em qualquer lugar, e tua água está batendo no joelho, você consegue ainda se movimentar dentro da água? Você consegue, mas a partir do momento onde você mergulha, onde você entra, você precisa deixar que o fluxo do rio te leve. Você precisa deixar que Ele te guie. Não tem mais como você controlar tudo isso. É Ele que vai te transformando, é Ele que vai mudando. Na profundidade, a dependência. Lembre-se disso. Quando eu tenho controle da minha vida, eu ainda posso definir o meu destino, eu ainda posso definir o meu caminho, mas quando eu estou lá na profundidade, eu já não defino mais nada, quem define é Ele. Que você possa se colocar nesse lugar de dependência de Deus. O trabalho de Ezequiel nessa palavra nunca foi nadar, nunca foi atravessar de margem a margem. Você vê na palavra de Deus, ele falando, vai Ezequiel, atravesse até a outra margem do rio a nado. Nunca foi sobre isso, foi sobre ele ir a esse lugar mais profundo, foi sobre ele ir a esse lugar de dependência. Ele não podia mais controlar nesse ambiente, aí Deus puxou ele e trouxe ele de novo para a margem. E eu quero falar rapidamente 3 coisas que Deus espera de um cristão e de um profeta, com base nessa palavra em Ezequiel. Temos cristãos aqui? Temos profeta de Deus aqui?
Então essa mensagem é para você. Primeiro, profundidade. Deus espera a profundidade. Não há mais espaço para palavras ralas, não há mais espaço para orações ralas. Deus quer que você vá além, quer que você avance, quer que você cresça. Por isso que Ele quer que você tenha profundidade. Como eu disse, é no lugar de profundidade que você depende dEle. É nesse lugar de profundidade que é Ele quem domina a sua vida. Segunda coisa que Deus espera de um cristão, de um profeta: confiança. Confie em Deus. Confie naquilo que Ele está fazendo sobre sua vida. E a gente enxerga isso nesse texto de Ezequiel também. Em nenhum momento nós olhamos para esse texto e vemos Ezequiel com medo, falando: mas Deus, se eu for avançar mais 500 metros ali, eu vou me afogar, o que vai acontecer? Não, porque ele confiava em Deus. Então, se você está nesse processo de avanço, se você está nesse processo de crescimento com Deus, confie nos processos dEle. É a mesma coisa quando você está numa piscina, principalmente quando você é criança, e aí você entra na piscina. Eu lembro quando eu era criança acontecia isso, e fica nas bordinhas, sabe? Se segurando em volta da piscina, com medo da profundidade, com medo de entrar, com medo de ir mais além. Não, não é esse o chamado para um cristão. Um cristão precisa se soltar das bordas, precisa ir para o meio do rio, precisa ir para a centralidade do rio e mergulhar diante dele. Confie nos processos do Senhor. Eu lembro que lá na casa da minha avó tinha um rio, e eu tinha muito medo de entrar naquele rio, mas todos os meus primos entravam, e eu falava: eu tenho que entrar também, né? Se eles entraram, eu tenho que entrar. E aí eu lembro que passava uma árvore por cima, e aí essa árvore, ela tinha um cipó bem grande assim. Eu falei: beleza, eu quero entrar, mas eu vou me segurando no cipó, né? Fui indo, carregando, até que entrei nesse rio, segurando no cipó. Mas eu não conseguia desfrutar daquilo que meus primos estavam desfrutando lá na profundidade, porque eles estavam lá mergulhando, eles estavam lá avançando, eles estavam lá, como é legal tudo isso aqui, e eu lá segurando no cipó. E esse texto fala sobre isso, sobre Ezequiel não se importar, sobre Ezequiel não querer se segurar nada, mas se deixar levar pelo fluir do rio, se deixar levar pela presença de Deus. Então confie no Senhor. E terceiro, dependa dEle. Nesse lugar de profundidade, nesse lugar onde você não tem pé sobre a sua vida, é só a dependência dEle sobre nós. A gente pode fazer o que a gente quiser. Alguém já tentou nadar contra a correnteza aqui? É terrível nadar contra a correnteza, você não consegue, você não tem controle, porque o controle é o rio. Você vai avançando pelas margens, você vai avançando pelos locais, e você não tem controle de absolutamente nada. Então se nós se dizemos cristãos, nós precisamos fazer essas perguntas para nós mesmos. Eu tenho sido profundo? Eu tenho confiado de verdade em Cristo? Eu tenho sido dependente de verdade em Cristo? Isso é em todas as áreas das nossas vidas. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. Entregue o controle da sua vida a Deus. Para de querer ficar controlando tudo. Para de ficar querendo dominar tudo, ficar cercando tudo. A palavra fala que quem cerca é o rio, não é você. Dá liberdade a Deus. Dá liberdade àquilo que Ele tem para fazer sobre sua vida. Confie, dependa nele. Solta das margens, solta do que está te prendendo, solta das suas dificuldades e avance em direção a Ele, avance em direção ao rio. E Deus, Ele tem me ministrado diante disso, em coisas pequenas, coisas bobas, e eu quero compartilhar com vocês. Nessa segunda-feira, se não me engano, a gente estava num aquapark, aqui no aquapark, e Deus ministrou meu coração de uma forma engraçada até. A gente estava descendo um dos toboáguas que nós tínhamos lá, e estava eu e mais uma pessoa junto. Eu não vou falar quem que é essa pessoa para não expor ela, mas estava eu e o Guilherme. E aí a gente falou: vamos descer esse toboágua e tal, e beleza, e vamos. Subimos lá no toboágua, a gente olhou um para o outro: vamos descer mesmo? Vamos descer, descemos. Aí falei: vai você primeiro então, né, que daí eu fico aqui, se der uma coisa errada. Daí eu fui primeiro, desci, aí vi que ele não tinha descido. Aí eu falei: vou lá, ver o que aconteceu. Subi correndinho lá. E aí, cara, vamos subir? Dele: não sei, tomei assim. Falei: vai, cara, vou ficar aqui olhando para você, ver você descer, vai ser demais. Ele: eu vou. Desceu no toboágua. A hora que ele desceu no toboágua, ele começou a se escorar nas bordas do toboágua. E aí, por ele se escorar nas bordas do toboágua, ele começou a dar umas giradas assim, ó.
e aí caiu tudo torto na água, e foi o maior rebuliço naquele lugar. Mas naquele momento, numa coisa boba, numa coisa nada a ver, Deus me ministrou sobre, a partir do momento que eu não deixo fluir acontecer sobre minha vida, e eu fico me limitando às bordas, fico me limitando àquilo que está acontecendo sobre minha vida, eu tenho dificuldades, eu tenho problema, eu posso até me machucar, porque eu vou querer controlar tudo, mas já existe um fluxo sobre aquele lugar. A ordem do cara do tobogã era, coloca os braços aqui, as pernas aqui e vai embora. Mas não, às vezes a gente tenta ficar se escorando, a gente tenta ficar se escondendo, mas não é esse o chamado de Deus. O chamado de Deus é flua diante dEle, dê liberdade a Ele. Essa palavra de Ezequiel, ela fala sobre isso, e nós precisamos viver por ela. Só depois, que Ezequiel entrou nessas águas profundas, ele entendeu aquele rio de verdade. Ele entendeu que Deus tinha algo mais para a vida dele. Ele entendeu que havia um propósito diferente sobre a vida dele. Foi uma mudança de chave na vida e no coração de Ezequiel, a entrada naquele rio. E nesse ano de 2026, é uma mudança, é uma virada de chave sobre a minha e a sua vida. Vou falar para esse lado aqui que está mais top. É uma mudança de chave sobre a minha e a sua vida. Então dê liberdade ao rio, flua diante da presença dEle, entregue o seu melhor, entregue o controle. Sabe o controle da TV? Entrega, fala, é teu, Cristo, a minha vida, o controle da minha vida está aqui contigo, faz o que você quiser, flua diante da minha vida. Eu lembrei agora, lembra que tinha um filme chamado Clique? Que o cara tinha o controle da vida do cara? Então pega esse controle do Clique, entrega para Deus, fala, Deus, está aqui o controle da minha vida, eu não quero mais saber de nada, eu não quero controlar mais nada, minha família é tua, os meus recursos são seus, Senhor, o meu emprego é seu. Entregue isso de verdade, você vai ver a transformação que Cristo tem na sua vida. É uma palavra que aconteceu com Ezequiel, mas todos os dias acontece comigo e com você. Todos os dias nós nos entregamos e confiamos a Ele, e Ele nos traz algo novo. A palavra fala que Ele tira Ezequiel começa a enxergar, começa a ficar deslumbrado com tudo aquilo que está acontecendo naquele lugar, e todos os dias isso tem acontecido com as nossas vidas. Deus tem nos tirado daquele lugar onde nós estamos com dificuldade, para que nós possamos olhar e contemplar Ele nas nossas vidas. Quando nós chegamos num nível de profundidade, nós não precisamos mais fazer esforço nenhum, só contemplar a presença de Deus, contemplar o que Ele tem feito nas nossas vidas, contemplar a beleza dEle. Não há nada melhor do que nós entrarmos no nosso quarto secreto, no nosso momento de oração, devocional, sala de oração, seja lá onde for, mas você simplesmente entrar, falar, Senhor, eu quero te contemplar nesse lugar, fala aos meus corações, fala sobre a minha vida. É nesse lugar que Deus quer te chamar. Na profundidade, Deus faz e você contempla. Se você precisa de algo, se você quer algo novo de Deus, para de tentar com as suas forças, para de tentar avançar com a força do seu braço, entra na profundidade e depois contempla aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Vai ser muito melhor, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais prazeroso se a gente entregar a nossa vida e dar liberdade para Ele fazer. O trabalho é de Deus e o nosso papel, irmãos, é descansar nele. Nós temos que parar de sermos relutantes com aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Às vezes Deus já colocou um chamado no seu coração, às vezes Deus já colocou uma direção sobre sua vida, para você cuidar de pessoas, para você abrir a sua célula, para você amar vidas, para você servir no ministério, mas você fica relutante, você fica com receio. Mas eu não estou preparado para isso. Mas eu tenho dificuldade, eu tenho limitação. E quem não tem, irmãos, dificuldade e limitação? Mas nós entregamos tudo isso a Cristo e Ele conduz as nossas vidas. Entregue a sua vida de forma plena a Ele. Há uma preparação para que nós possamos entrar nesse rio. Comece hoje, comece a partir de agora, se preparar para entrar nesse rio. Como eu disse, das etapas, das fases, dos processos, se entregue a Ele e você vai sentir a transformação dEle. E eu quero falar mais específico nessa noite sobre o rio, porque quando nós falamos sobre esse texto de Ezequiel 47, quando nós falamos sobre esses 4 rios que nós falamos lá no começo, o ator principal, vamos dizer assim, de todo esse texto é o rio. E nós precisamos enxergar algumas características desse rio. E enquanto eu estava sendo ministrado por esse texto, Deus colocou essas 4 características sobre esse rio, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, e que você possa identificar essas características sobre a sua vida também, para que você possa fluir, assim como Ezequiel fluiu sobre esse rio. E a primeira característica sobre esse rio é
o rio, ele tem destino. Quando esse texto, ele começa, se eu não me engano, não lembro se é o versículo 9 ou o versículo 10, ele fala que o rio, lá no começo ele está falando que o rio sai do Éden e ele chega até o mar. Ele não fala qual mar, mas ele fala algumas características da localização desse mar. E quando nós começamos a estudar e enxergar qual é esse mar, até depois mais lá para frente ele fala qual é esse mar, é o Mar Morto. E quando você pensa sobre o Mar Morto, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É um mar salgado, um mar onde não há peixes, um mar onde não há vida, um mar estéril. Então, é um mar morto, como o próprio nome diz. E é importante a gente identificar o destino que esse rio teve. Esse rio, ele nunca correu sem direção, ele nunca andou em círculos. Pode observar, se você já viu um rio, se você já nadou em um rio, ele nunca anda em círculos, ele sempre tem um começo e um destino. E o rio de Deus sobre as nossas vidas também tem um destino, ele quer nos levar a um lugar diferente, ele quer nos levar a um lugar maior, porque se nós andarmos em círculo, nós não estamos fluindo num rio, aí vira um lago, uma piscina, seja lá o que você quiser pensar, mas não vai ser um rio ele flui, um rio ele tem começo e ele tem destino. Quem está no rio, entende que há um propósito para essas águas fluírem. Quando esse rio estava fluindo na presença de Ezequiel, a própria palavra fala que ele tinha esse destino, que era o mar. Nada que é em Deus, ele é algo sem direção. Nada que acontece nas nossas vidas com Deus, com Jesus, é algo desorientado, é algo por acaso, algo nada a ver. Não, é algo com propósito, é algo que foi feito para que aquilo acontecesse. É incrível a gente pensar que esses rios, eles começaram lá em Gênesis, onde eles se vertem em 4 outros rios, e aí depois ele passa por Ezequiel, e aí ele vai passando durante toda a palavra de Deus, e esse rio em específico deságua lá no Mar Morto. Então assim, Deus, ele estava dando um propósito para esse rio. Quando nós entramos na presença dele, quando nós mergulhamos no rio, nós estamos entendendo que há um propósito sobre as nossas vidas. Nós estamos entendendo que Deus tem algo sobre nós. E o rio, ele sempre vai ter esse fluxo. E aos poucos, durante esse rio, conforme ele vai fluindo, você consegue enxergar aquilo que está acontecendo, as árvores que estão passando, os animais que estão em volta desse rio. E eu lembrei que, muito antigamente, eu fiz um passeio de boia em Guaratuba. Em Guaratuba não, em Morretes. Alguém já fez esse passeio de boia? É um passeio onde você pega uma boia, vai lá na serra, tem um rio passando, e aí se embarca na boia e vai embora, deixa o rio te levar. Você vai andando pelo meio das pedras, batendo a cabeça em árvore, vai acontecendo de tudo no meio do caminho, até chegar no destino, que é a Baía de Paranaguá, sei lá, uma coisa assim. Mas, durante o percurso do rio, a gente consegue identificar a natureza naquele lugar, a gente consegue enxergar a vida naquele lugar, a gente consegue contemplar aquilo que tem de bonito naquele lugar, mas o mais interessante é que durante o fluxo do rio, você não consegue desistir no meio do caminho, porque senão você vai parar no meio da mata e não vai ter o que fazer. Então esse rio, ele estava me levando para o destino. E é isso que Deus fala ao meu coração. Quando nós entramos no rio, quando nós damos liberdade a Ele, não há mais espaço para que a gente pare no caminho, não há mais espaço para que a gente se limite, mas nós vamos até o final, ao destino escolhido por Deus. Então se você tiver a oportunidade, faça esse passeio de boia, só prepara as pernas que você vai ficar tudo ralado, mas faça para você poder contemplar tudo isso sobre sua vida. Vocês só não podem fazer trilha no Pico Paraná, né? Principalmente acompanhados, senão vai dar ruim. Mas façam esse da boia e contemplem tudo aquilo que Deus tem sobre a sua vida. E esse texto ele está falando sobre isso, sobre o destino desse rio. E o destino, ele fala, o Mar Morto. E como eu disse, né? Esse Mar Morto, ele, na nossa cabeça, é um mar onde não há vida, um mar onde só problemas. E a gente olha isso para as nossas vidas. Qual tem sido o Mar Morto das nossas vidas? Qual tem sido o local onde não frutifica, onde não surge vida, onde não surge algo novo, onde eu tenho sido limitado? É sobre esse rio que essa palavra está falando. O rio de Deus, ele não evita lugares difíceis.
É propósito de Deus que esse rio desaguasse no Mar Morto, para que algo seja transformado nesse lugar. Porque a palavra fala que quando esse rio desagou no Mar Morto, o que aconteceu? As águas ficaram saneadas, ou seja, as águas ficaram limpas. Elas começaram, a palavra fala que peixes começaram a surgir, os pescadores tiveram a possibilidade de pescar naquele lugar, inúmeras vidas apareceram naquele ambiente, então havia um destino, havia algo, um propósito de Deus para que aquele rio desaguasse naquele lugar. O rio de Deus, ele não condena e não contorna a morte. Ele vai exatamente aonde está a morte. Ele vai exatamente aonde está a dor. Se você está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma crise, fala: Deus, eu quero que esse rio venha até mim. Eu quero que o fluxo desse rio atinja essa dor, porque essa palavra está falando sobre isso. O rio, ele não desvia o Mar Morto, ele vai até o Mar Morto para que essas águas sejam mudadas. O destino desse rio é a transformação. Houve transformação nessa palavra, houve transformação nesse mar, a ponto de um mar onde ninguém dava nada, começasse a surgir vida. Quantos se enxergam nisso? Nunca ninguém me deu nada, nunca ninguém olhou para a minha vida, sempre fui cheio de lutas, dificuldades, mas a partir do momento que Jesus entrou nas nossas vidas, algo foi mudado, e é sobre isso que essa palavra está falando. O rio é Jesus, o rio é Cristo, alcançando os nossos corações, trazendo a transformação, trazendo a mudança sobre as nossas vidas. Esse texto ele é muito profético, porque o rio, ele fala do povo de Israel, que foi o povo escolhido por Deus, que foi o povo escolhido de verdade, para que vivesse essa proximidade com Cristo. E aí quando nós olhamos lá o Mar Morto, seriam as nações, seríamos eu e você, onde Cristo, através do seu fluir, nos alcançou. Você não entendeu isso? Cristo, a partir do seu fluir, nos alcançou, nos transformou, nos deu vida, e esse texto está refletindo isso. Cristo, ele nos deu uma nova oportunidade de viver, Cristo nos deu uma nova oportunidade de salvação, e foi através desse rio. Você, éramos condenados à morte, éramos um mar morto, mas a presença dele nos alcançou, o fluir dele nos alcançou. Irmãos, essa palavra fala muito comigo, porque quantos de nós não tínhamos nada, estávamos perdidos, mas o fluir dele nos alcançou, o fluir dele nos trouxe uma nova visão, nos trouxe um entendimento, nos tornou um propósito, nos deu algo maior. É o fluir dele que nos muda, é o fluir dele que nos transforma. Dê liberdade a ele, mergulhe nesse rio, sabendo que há um destino, há um propósito para cada um de nós, em nome de Jesus. Algo profético, pense nisso, lá em João 10:10, a palavra de Deus fala que Jesus é o rio, e ele veio, ele nos dá vida, ele nos dá vida abundante, ele vem até as nossas vidas, ele veio para que nós possamos ter essa vida abundante. Então esse rio, ele está refletindo essa palavra, sobre o fato de Jesus fluir sobre as nossas vidas e nos dar essa vida eterna. A maior salvação já foi dada sobre as nossas vidas, o maior privilégio nós já tivemos, e ele já fez isso por nós na cruz. Esse texto é incrível, ele consegue conectar diversas coisas. Ele está falando de Ezequiel, ele está falando de Deus, e no mesmo momento ele está falando sobre Jesus, sobre ele ser o fluir das nossas vidas, ele ser a fonte de águas vivas aos nossos corações. Ele é o rio sobre as nossas vidas, e entenda, há um destino para ele, há um destino para mim e para a sua vida, há um propósito para cada um de nós, mas para isso nós precisamos entrar nesse rio. Se nós queremos conhecer o final desse rio, se nós queremos que a nossa vida seja transformada de um mar morto para um mar de vida, nós precisamos entrar nesse rio da liberdade, para que ele nos mude e que ele nos molde. A segunda coisa que esse texto falou comigo foi sobre o rio ter constância. Então o rio, ele tem constância. E lá no versículo 12, ele fala: nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo, as suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Esse texto ele está falando sobre, em todo tempo, ele é bem enfático ali, darão frutas novas todos os meses. Então, nas margens do rio,
as árvores vão crescendo, as plantas vão avançando, vai havendo vida sobre aquele lugar e os frutos são dados a todo tempo. As folhas, ela fala nesse texto que ela não murcha, mas ela serve para gerar cura sobre a vida das outras pessoas. E isso foi mais do que tocou o meu coração enquanto eu lia isso, porque nós estamos dando o nosso fruto, nós estamos avançando, estamos crescendo com Cristo, mas isso não é para que fique somente conosco, isso é para que a gente sirva de cura para as outras pessoas, isso é para que a gente entregue aquilo que um dia foi feito sobre as nossas vidas, a gente possa derramar isso sobre a vida de outras pessoas. A salvação que Cristo nos deu, a mudança que Deus deu sobre as nossas vidas, é para que a gente sirva de testemunho para as outras pessoas, que as pessoas olhem e digam: uau, se teve mudança para o Guilherme, tem mudança para a minha vida, se teve mudança para o Jonas, tem mudança para a minha vida. Essa é a importância de você dar o seu fruto todo mês. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldade, por crises, por estações difíceis, mas mesmo nas estações difíceis, nós estamos constantes em Cristo. Isso fala de uma vida sustentada por Deus. Pode acontecer o que for, pode ser a crise que for, eu continuo constante nele. Estou passando por uma crise familiar, eu vou orar para que Deus possa restaurar a minha vida. Estou passando por uma crise financeira, Deus, eu sei que o Senhor tem o controle de toda a provisão, eu entrego a Ti. Isso é ser constante, isso é você entender que Deus tem algo poderoso sobre sua vida. Muitas vezes, nós cristãos tentamos viver uma vida espiritual baseada em momentos. Nós vivemos um culto poderoso, glória a Deus. Uau, como foi demais a nossa célula, poderosa. Mas daí no outro dia, volta a sua vida normal, já não quer saber mais de ninguém, já começa a xingar todo mundo, ouvir tudo que tipo de música. Não é esse o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Nós não fomos criados para viver de momento, somente de um culto poderoso, somente de uma palavra poderosa, somente de uma célula extraordinária, mas é todos os dias das nossas vidas. O rio de Deus, ele não trabalha por eventos, ele flui o tempo todo. O rio de Deus, ele não trabalha por um Juventude Z, jovens. Ele trabalha o tempo todo, lá na sua escola, no seu trabalho. Seja constante nele. Quem vive no rio, não vive altos e baixos, tipo uma montanha russa. Ele flui, ele avança, mesmo diante das dificuldades. O nosso coração pode estar apertado, nosso coração pode estar quebrado, triste, mas nós entendemos que Cristo ainda está no controle de todas as coisas. É por isso que o fruto aparece todo mês. Não é porque a árvore é forte, é porque o rio nunca para de fluir. Não é porque nós somos bons, não é porque a gente aceitou a Cristo, agora a gente vira super-homem. Não, a gente tem as nossas fraquezas, nós temos as nossas limitações. Vai haver dias onde a nossa flor, nossa planta lá, está murchinha. Está murchinha porque a gente está passando por um momento difícil, mas mesmo assim ela ainda está aparente, mesmo assim eu consigo ainda dar o fruto diante daquilo, porque não tem a ver com a árvore, tem a ver com o rio que está fluindo em volta dessa árvore. Uma constância no dia a dia reflete a nossa vida com Deus. Nós entregarmos a nossa vida a Ele, nós entendermos que nós precisamos ter uma conversa com Cristo todos os dias, vai nos tornar um cristão mais forte, vai nos tornar uma pessoa mais forte, mas não uma força de nós resolvermos as coisas, uma força de nós tentarmos resolver a nossa vida pela nossa própria conta, mas é uma força de confiança em Cristo, uma força de entender que tudo o que acontece em nós é a orientação de Cristo sobre as nossas vidas. E eu estava, hoje, depois do culto da manhã, eu estava vendo meu Instagram lá e vi uma coisa que o pastor Pedro, quem lembra do pastor Pedro lá da conferência Start, acho que do ano passado, né? Ele colocou uma publicação, e essa publicação falava assim: se um cristão precisa que alguém insista para ele estar em igreja no domingo, desculpe, mas você não é tão cristão quanto você pensa. E quando eu li isso, falou muito sobre constância. Se às vezes as pessoas precisam ficar insistindo tanto para que você participe de um culto, para que você participe de uma célula, e você se diz, eu sou cristão, mas a pessoa precisa todo o tempo estar ali implorando para você participar, implorando para que você faça parte de tudo isso. A pergunta que fica é, será mesmo que nós temos sido esses cristãos? Será que nós temos sido constantes a Ele? É incrível a gente pensar nisso, e vira um sinal de alerta sobre as nossas vidas. Eu quando li esse texto, Deus falou ao meu coração, em qual área você precisa avançar, em qual área você precisa ser constante, em qual área pessoas têm te dado tantos empurrões
para que você consiga fazer algo, sendo que deveria ser algo prazeroso, sendo que deveria ser algo maravilhoso, nós estarmos, por exemplo, na igreja de Cristo, a gente está aqui nesse lugar, louvando, adorando ao Senhor. Há uma reflexão através desse texto sobre as nossas vidas. Seja constante, seja estável durante todo o tempo. Não seja aquele cristão de altos e baixos, aquele cristão montanha-russa que está passando por uma dificuldade, depois está louvando, glória a Deus, aí depois, eu não quero mais para a igreja, depois volta, uau, Deus me mudou. Não, seja constante, avance, cresça nele e ele vai mudar as nossas vidas. E um cristão constante, ele muda o ambiente. Um cristão constante, ele não tem medo de falar da presença de Deus, um cristão constante não tem medo de se posicionar em um lugar. Eu estava lembrando, até comentei hoje pela manhã, de uma situação onde nós estávamos almoçando lá na empresa, e o nosso almoço da empresa é uma proeza, cada hora saem umas coisas, e aí o pessoal começou a falar, e eles, não sei o que, estavam falando sobre religiosidade, e aí começou a falar de religiosidade, e eu falei, será que eu fico aqui nesse papo? Daí Deus falou, fica nessa conversa que eu vou precisar de você. Aí beleza, eles começaram a falar, e aí uma das pessoas lá olhou e falou, não, mas porque Deus é tirano. Onde que já se viu? Moisés é um cara que fez tudo para Deus, nem sabia o que tinha feito, mas fez tudo para Deus, e aí Deus não deixou ele entrar na terra prometida. Não, eu nunca vi um negócio desse, como é que pode um negócio desse? Aí eu olhei para o céu e falei, Deus, foi para isso que você me deixou aqui nessa mesa? Aí comecei a explicar, e essa que foi o interessante de toda a história, porque naquele momento eu pude explicar para eles toda a história de Moisés. Eu falei hoje pela manhã que o meu almoço ele tem 1 hora. A gente já estava 1h30 sentado naquela mesa e eu estava falando sobre como Moisés nasceu, como foi o processo de dificuldade da vida dele, quando ele foi para Faraó, ele resgatou o povo, passou o mar, eles ficaram no deserto, ficaram em dificuldade no deserto, Deus ia prover água através da vida dele, até cheguei ao ponto sobre falar sobre a desobediência de Moisés, sobre o fato dele não ser constante naquele lugar, e foi por essa razão, por esse motivo, que ele acabou não entrando na terra, porque ele não foi obediente 100%, e é sobre obediência parcial que esse texto de Moisés fala, que essa história de Moisés fala. Se nós somos cristãos, se nós somos constantes nele, nós precisamos ser obedientes por completo nele, não há uma obediência parcial, e eu pude explicar para eles naquele momento, que Moisés, ele teve uma obediência parcial, e isso não agradou a Deus, e ainda falei, Deus, ele foi top com Moisés ainda, porque ele permitiu com que ele visse a terra, ele não pôde entrar, mas pelo menos ele viu com os próprios olhos a terra, e naquele momento todo mundo ficou me olhando assim, agora entendi, é sobre obediência, desobediência. Então muitas vezes, Deus nos coloca em lugares, Deus nos coloca em circunstâncias, para que nós possamos mostrar a nossa circunstância, e através disso eu pude mostrar a circunstância de Moisés, e a constância que ele não teve diante de tudo isso, e há um chamado de Deus para que nós possamos viver essa vida todo o tempo, firme nele, firme no propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. Não desista. Quantas pessoas nós vemos que na primeira dificuldade, na primeira crise, desiste, e às vezes desiste dos propósitos de Deus. Às vezes está com uma célula maravilhosa lá, mas está passando por uma dificuldade e fala, eu não consigo mais, porque eu não tenho tempo mais para essas coisas. Mas não é essa a promessa de Deus sobre as nossas vidas. A promessa é que nós possamos permanecer nele, constantes nele, e Ele vai ajustando as nossas vidas. Então seja constante nele, avance nele, e Ele vai te mostrar algo poderoso, amém? O terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é: Cristo é a centralidade do rio. Cristo é a centralidade do rio. O rio, ele não é só uma experiência espiritual, ele não é só um momento, um arrepio que você sente, algum direcionamento dele através de um louvor, vai muito além disso. Não é uma experiência passageira, é uma experiência eterna. Aquele que conheceu a Cristo, aquele que teve uma experiência com Cristo, nunca mais ele volta a outros lugares, nunca mais ele volta a lugares de dor, lugares de maldição, lugares de perdição, porque ele entendeu que Cristo é a centralidade das nossas vidas. E esse rio, ele está falando sobre isso. O rio é Cristo, e Cristo é a centralidade daquele momento. Se nós queremos salvação, se nós queremos mudança, se nós queremos avançar em alguma área das nossas vidas, nós precisamos entender que Cristo é o rio. Então quem eu tenho que buscar?
Cristo. Então, se Ele é o rio, nós precisamos avançar. E não existe, irmãos, um rio sem a presença de Cristo. Não há transformação sem que Cristo esteja junto com Ele. E é muito interessante a gente pensar que a revelação de quem Cristo é define o nosso fluir. Você devia anotar isso, a revelação de quem Cristo é define o nosso fluir. E por que isso é importante? Porque essa expressão, esse momento, ele conecta aquilo que Ezequiel estava vivendo com Jesus. É uma chave entre Ezequiel e Cristo. Então, quanto mais eu conheço a Cristo, mais isso vai definir o meu fluir. Quanto mais eu busco a presença de Cristo, mais eu fluo na presença dele. E isso vale ao contrário também. Quanto menos eu busco a presença de Cristo, menos eu fluo nele. E como você reconhece tudo isso? Como você flui diante de Cristo? Primeiro, reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida. Não há como nós entrarmos no rio de Cristo, não há como nós mergulharmos na presença dEle, se nós não entendermos primeiro que Ele é o Senhor das nossas vidas, segundo que Ele é a cabeça, que Ele é quem comanda tudo, é Ele que dá as orientações, é Ele que dá os gestos para que a gente vá, para que a gente avance, Ele é a fonte, esse texto está falando sobre isso, e Ele é a vida. Entenda, reconheça isso, reconheça essas características de Cristo sobre sua vida, e Ele vai revelar quem Ele é, e Ele vai revelar o fluir sobre sua vida. Busque. Lá em João 7, Jesus declara: quem tem sede, vem a mim e beba, do seu interior fluirão rios de água vivas. Essa é a conexão entre Ezequiel e Jesus. Há um rio fluindo, um rio de água viva flui através de Jesus, e nós precisamos ir até Ele, nós precisamos acessar esse rio. Se nós temos sede, se nós queremos reconhecer Ele como Salvador e Senhor das nossas vidas, nós precisamos ir até Ele. Esse texto, ele não fala venha ao rio, ele fala venha a mim, porque é Jesus que importa nesse texto. Jesus é a representação do rio. Se tivesse o rio sem a presença de Jesus, não serviria para nada. Por isso ele fala, venha a mim, porque é Jesus que traz a restauração. O rio, ele não é algo separado de Cristo, é o próprio Cristo. O rio flui dele, e só flui corretamente quando Cristo está no meio. Entenda isso. Se a gente quer avançar, se a gente quer uma mudança nas nossas vidas, vai exigir que nós avançamos com Cristo, que nós possamos beber dessa água viva, que nós possamos acessar esse interior que flui rios. Esse é o chamado de Deus. Não há um rio sem a fonte. Não tem como surgir um rio do nada. Sempre vai haver uma nascente, sempre vai haver uma fonte. E Cristo está aqui para nos dar essa vida através desse rio. Quando Cristo está no centro, as nossas vontades, elas saem do centro. Os nossos desejos, os nossos sonhos, tudo sai do centro. O meu controle sai do centro, porque Jesus está lá naquele lugar. E quem é melhor para comandar as nossas vidas? Eu ou Jesus? Jesus. E às vezes a gente fala isso, mas não age verdadeiramente dessa forma. Nós ainda queremos ter o controle, nós ainda queremos que a centralidade das nossas vidas seja o meu sonho, a minha vontade, aquilo que eu sou, aquilo que eu sei fazer, sendo que a palavra está falando, Cristo é a centralidade. Deposite a sua confiança nele, deposite a sua vida nele, e ele irá te transformar. 4 e último ponto que eu quero compartilhar com vocês é: por onde o rio passa, tudo é transformado. E em todo lugar onde esse rio passa, haverá vida. Áreas secas são transformadas, vida é surgindo em todos os lugares. Nós lemos agora há pouco sobre o fato de esse rio, de Ezequiel, passar pelos lugares, chegar até o Mar Morto, e nesse mar gerar vida, gerar restauração sobre aquele ambiente, gerar algo novo sobre um lugar que ninguém dava nada, que não tinha circunstância nenhuma, mas esse rio trouxe uma transformação sobre esse lugar. Você precisa entender que o rio, ele não pergunta se o terreno é fértil, ele torna o terreno fértil. Então, Deus, ele quer entrar na sua vida através desse rio, e ele não vai perguntar para você se sua área financeira está com problema, se a sua área familiar está com problema, ele simplesmente vai entrar, porque o desejo dele é que você se torne produtivo e frutífero nessa área. Deus, o maior interesse de Deus não é na sua dor. E aí, calma que eu te explico isso, porque o interesse verdadeiro de Deus é na sua cura
na sua restauração, não é na sua dor. A dor é coisa do inimigo, é coisa do diabo, é ele que quer que você permaneça na dor, é ele que quer que permaneça na crise, na dificuldade. Não, mas Deus, Ele quer que você seja curado, Ele quer que você seja restaurado. Para isso que nós precisamos entrar nesse rio, porque é o desejo dEle, que haja vida sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às crises, Ele continua nos sustentando durante todo o processo. Ele continua nos alimentando, mesmo Ele estando interessado na nossa cura e não tão interessado na nossa dor, Ele nos sustenta durante esse processo, porque o destino final é a cura sobre as nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas emoções, relacionamentos. Não é por esforço humano que tudo isso vai mudar, é pelo fluxo do rio. É por onde Ele anda, a nossa vida vai sendo transformada. Não é porque eu fui capaz, não é porque eu fui eficiente, mas é porque o rio passou naquele lugar. Quando você reconhece isso, muda a perspectiva da sua vida. Você começa a parar de querer ser o todo-poderoso, o bambambam, o cara que sabe de tudo, e começa a entender que tudo vem de Cristo. A transformação vem de Cristo, a mudança vem de Cristo. Nada é pelo esforço humano. Por onde Ele flui, há uma nova vida, há transformação. E eu acho interessante que esse texto de Ezequiel, ele mostra os dois lados. Ele fala sobre um fluxo de um rio que avança e um fluxo que não avança. Lá no versículo 11, ele fala sobre os charcos e os pântanos. Ele fala, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para prover o sal. O que são os charcos e os pântanos nessa palavra? É aquela água que está parada, aquela água onde não há um fluxo do rio. Então o rio está fluindo sobre esse lugar e ao lado, à margem do rio, está os charcos e os pântanos, ou seja, não há fluir nesse lugar. É uma água parada. E onde há resistência, não há fluir e, consequentemente, não há transformação. Esses charcos, esses pântanos, eles não são curados. Mesmo a água passando ali do lado, mesmo o fluxo do rio sendo intenso ali, mudando, transformando o ambiente, esses charcos e esses pântanos ainda continuam estagnados, sem vida, sem fluxo. Nós precisamos reconhecer nas nossas vidas qual área tem sido um charco, qual área tem sido um pântano, onde eu não tenho avançado, onde não tenho crescido, onde eu ainda tenho dificuldades. O rio está passando ali do lado, eu vejo pessoas avançando, vejo pessoas prosperando, pessoas crescendo, mas eu não consigo. Qual tem sido o charco e o pântano da sua vida? E a gente enxerga a bondade de Deus sobre esse texto, porque ele continua falando que esses charcos e esses pântanos, eles serão deixados para prover o sal. E quando nós pensamos sobre sal, quando nós entendemos o significado disso diante de Deus, o sal, ele não fala de destruição, ele fala de propósito, ele fala sobre purificação, ele fala sobre transformação. E o que esse texto quer dizer? Que mesmo diante de um charco, mesmo diante de um pântano, mesmo diante de uma dificuldade, Deus, ele ainda enxerga um propósito na sua vida. Deus, ele enxerga que na sua dificuldade, na sua crise, naquela sua área que ainda não avança, Ele pode prover o sal para dar sabor para a vida das outras pessoas, para purificar a vida das outras pessoas, para ser transformação sobre a vida das outras pessoas. Eu lembrei do texto lá de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 19 ao 22, vamos ler junto? 2 Reis, capítulo 2, do versículo 19 ao 22, está falando sobre Eliseu, e o povo está falando com Eliseu, falando, ó Eliseu, a terra, ela é muito boa, a terra é ok aqui, mas tem um problema, a gente não tem água saneada, não tem como sobreviver sem água. E o texto diz, alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, Senhor, como pode ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse, ponham sal a uma tigela nova e tragam-me a mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal e ali disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva.
Então é esse o significado do sal. Lá em Levíticos fala que o sal é uma aliança entre nós e Deus. Então Deus, mesmo nos seus charcos, mesmo nos seus pântanos, mesmo nas dificuldades, Ele ainda enxerga um propósito, Ele ainda enxerga um sal, Ele ainda enxerga uma aliança que nós podemos ter com Cristo. Isso é poderoso. Deus, Ele tem cuidado das nossas vidas, mesmo diante dos charcos, mesmo naquela área onde não avança, mesmo naquela dificuldade, Ele ainda está enxergando algo poderoso sobre as nossas vidas. Mateus 5,36, Ele fala: vocês são o sal da terra, eu e você, nós somos o sal da terra. Nós precisamos olhar para tudo isso e começar a salgar a vida das outras pessoas. Nós precisamos entrar nesse fluxo, entrar nesse rio, para que outras pessoas sintam o mesmo sabor que nós sentimos. Como é maravilhoso a gente estar na casa de Deus, como é maravilhoso a gente estar num culto louvando e adorando ao Senhor, mas outras pessoas precisam desse sabor. E Jesus nos dá a direção: seja o sal, dê o sabor, dê a direção sobre essas vidas. Deus, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Deus, Ele tem uma transformação para mim e para você, mas para isso, nós precisamos acessar esse rio. Cria um canal entre o charco e o rio, para que esse rio possa fluir sobre esse lugar, e você possa ser atingido pelo fluxo de Deus sobre a sua vida. Eu creio que nesse ano de 2026, há um chamado nas nossas vidas, para que nós possamos fluir, mergulhar, avançar na presença de Deus, mas para isso, nós precisamos fazer como Ezequiel, tomar o posicionamento, avançar, entrar. Mas quando nós entendemos a importância e o significado do rio, tudo se torna mais poderoso. Então dê liberdade para que o rio entre, para que o rio avance, se aprofunde na presença dele. Na profundidade é confiar. Quanto você tem confiado? Quanto você tem entregado a sua vida na mão de Deus? Esse texto, ele tem um viés profético, como eu disse. Então o rio, ele tem esse destino, não é um acaso. Ele tem essa constância, ele não é temporal, e ele tem Cristo na centralidade, e por ter Cristo na centralidade, é que tudo é transformado. Se não tivesse Cristo nesse rio, seria apenas mais uma água, seria apenas mais um rio, seria apenas mais um culto, seria apenas mais uma célula. Então coloque Cristo em todas as coisas. Se você está aqui hoje, nessa noite, você pode escolher entre ser um simples culto, ou ser um culto de Deus. Basta você colocar Ele na centralidade desse culto. Não coloque o seu culto a Deus na centralidade nas luzes, na centralidade do ministério de louvor, na centralidade do pregador. Coloque o seu culto à centralidade de Cristo, e Ele vai transformar as suas vidas. A pergunta não é se o rio está fluindo, mas é até onde nós estamos dispostos a entrar, para que Ele flua sobre as nossas vidas. Uma coisa é certa, o rio está fluindo. Cabe a nós entrar ou não entrar nesse rio. Nós vemos pessoas avançando, pessoas crescendo, pessoas que decidiram entrar nesse rio, e às vezes nós não avançamos, porque nós ainda não demos liberdade para que nós possamos entrar nesse rio. O chamado de Deus não é para você fazer mais, não é para você servir mais, não é para você se desgastar mais, mas é para você contemplar, para você ir a um lugar mais fundo, deixar que o rio te leve, deixar que o rio te coloque aonde Ele planejou. Hoje o Senhor está chamando aqueles que querem um lugar maior, um lugar longe da margem, um lugar na profundidade, um lugar de avanço, um lugar onde Deus faz e nós contemplamos. Nós não queremos mais o controle das nossas vidas. Essa é uma noite de entregar o controle das nossas vidas a Cristo, falar: Senhor, está aqui, eu não sei como vai ser meu dia amanhã, não sei como vai ser a minha semana, mas eu entrego tudo a Ti. A gente não quer mais essa segurança falsa. Lembra que eu disse da borda lá, que eu ficava me segurando quando eu era criança? Aquilo é uma segurança falsa, porque se eu acabar me soltando daquele lugar, eu vou me afogar e vou ter um problema. É uma segurança falsa, mas quando nós vamos com Cristo para a profundidade, quando nós avançamos com Deus para a profundidade, a segurança é Ele sobre as nossas vidas. Precisamos ir a esse lugar. É um chamado para se render e entregar as nossas vidas a esse rio. Lembre-se, né? Israel já estava nesse rio, as nações são o Mar Morto, e Jesus nos deu essa oportunidade
de sermos restaurados, de sermos mudados. Há um privilégio de Deus sobre as nossas vidas. E os charcos e as salinas é aquilo que ainda não foi transformado, aquilo que ainda não foi mudado, mas que Deus ainda enxerga propósito, ainda enxerga mudança sobre as nossas vidas. Quero convidar você a ficar de pé.